Então, boa noite, gente. A ideia desse nosso encontro aqui é fazer um bate-papo em torno do livro de contos recentemente publicado pela Jabuticaba, o livro do nosso amigo e editor Marcelo Lotufo. E esse livro integra uma coleção que é uma coleção bastante recente também, da Jabuticaba. A Jabuticaba é uma editora jovem, mas que ao longo desses anos se especializou na publicação de poesia e tradução de obras poéticas de outras línguas, mas também de poetas brasileiros contemporâneos. E mais recentemente a gente inaugurou um novo flanco na editora, uma coleção de prosa que já surgiu com alguns títulos de peso. O livro de Nikolai Leskov, um escritor russo do século XIX, Vontade de Ferro, esse livrinho aqui que saiu com tradução do Chico, do Francisco de Araújo, tradução direto do russo. O livro do Daniel Francoy, O Velho que Não Sente Frio e Outras Histórias. O Francoy, que é também poeta e já ganhou o Prêmio Jabuti de Poesia. O livro da Carolina Tobar, que é Guatemalteca, o XYZ, com tradução do próprio Marcelo. E agora, o recentíssimo Cada Um a Seu Modo, que é o livro de contos, a reunião de 6 contos escritos pelo Marcelo Lotufo. E o Marcelo, acho que boa parte das pessoas aqui já conhece, nosso amigo e editor, idealizador da Edições Jabuticaba. E é uma editora que nasce do contato muito intenso do Marcelo com a literatura brasileira, com a literatura contemporânea, já no curso de estudos literários da Unicamp, mas depois no doutorado em literatura brasileira e latino-americana nos Estados Unidos. E ali também a experiência do Marcelo com muitos escritores, poetas contemporâneos, e que de alguma maneira ele percebeu que havia necessidade no Brasil de tornar pública a obra desses artistas. E aí Marcelo volta para o Brasil com uma mochila cheia de ideias. Daí surge a Jabuticaba, que já lançou títulos importantíssimos, assim, que já marcaram logo de início. Um deles o da Anne Carson, com tradução inclusive da própria Vilmarez, que está aqui com a gente hoje. E o Marcelo, ao longo desse período, sempre foi um editor muito sensível, uma pessoa muito atenta a essas produções recentes, ou mesmo de obras antigas, já mas que demandavam novas traduções, um fôlego novo. E acho que muito dessa sensibilidade como editor advém também da sensibilidade do Marcelo como ficcionista. Marcelo também é poeta, dramaturgo, mas a estreia do Marcelo como escritor se dá agora com essa coletânea de contos, Cada Um a Seu Modo, que é um prazer para a gente lançar nessa coleção de prosa que eu ajudo a coordenar. E os contos que o Marcelo reúne nesse livro são resultado de um processo de maturação de alguns anos, né? Quem acompanha o Marcelo de perto sabe que muitos desses contos ele vem burilando já há algum tempo. E é importante dizer isso porque acho que esse é um dos elementos que marca a prosa dele de uma maneira muito forte. As transformações pelas quais o Brasil passou ao longo desses últimos anos, né? E também as transformações na vida pessoal dele, que de algum modo ecoam também nesses contos de uma maneira muito viva e interessante. De repente a gente pode falar um pouquinho sobre isso aqui hoje também. Então, esses atravessamentos tornam a prosa dele muito viva, né? Um diálogo muito intenso com o presente também. E essa coletânea de contos é uma reunião, então, de 6 contos. Um deles foi publicado no jornal literário Rascunho, né? O Pássaro Rebelde, mas que saiu em 2017 no Rascunho como Tempo das Palavras, né? E junto com o Pássaro Rebelde há também O Tempo dos Beija-Flores, Nora Helmer, Passacaglia Literária, Dia Nublado e Lutar com as Palavras.
E além desse compilado de 6 contos, um pós-fácil da professora Vilmares, que está aqui hoje com a gente, muito bom, inclusive. E a Vilma foi uma interlocutora muito importante para a gente da Jabuticaba ao longo desses anos e também no diálogo direto também com a produção do Marcelo, a produção literária do Marcelo. E por isso o convite para ela estar com a gente aqui hoje. A professora Vilma é crítica literária, escritora, né? Já venceu 3 jabutis, é isso mesmo, Vilma? Na categoria ficção, com Um Beijo por Mês, né, que saiu em 2018, A Terceira Perna, que saiu em 92, e Aos Trancos e Relâmpagos, de 88, é isso? E o prêmio APCA, na categoria ensaio, pelo livro Clarice Lispector, Com a Ponta dos Dedos, em 2005. E a Vilma também é professora aposentada da Unicamp. Né? E junto com ela a gente convidou também a professora Maria Bethânia Amoroso, que é crítica literária também, tradutora, né? Inclusive uma tradução importante que saiu recentemente pela 34 dos Escritos Corsários, do Pier Paolo Pasolini. E também é autora de importantes livros, importantes trabalhos publicados nos últimos anos, como Murilo Mendes, Poeta Brasileiro de Roma, e A Paixão pelo Real, Pasolini, a Crítica Literária. E Maria Bethânia Amoroso também é professora aposentada da Unicamp. E para a gente é uma honra ter elas aqui hoje para ajudar a puxar esse bate-papo com o Marcelo. Já passo a palavra para elas, mas gostaria de dizer que a ideia é a gente fazer uma conversa, apesar dessa minha introdução levemente formal, a nossa ideia é fazer um bate-papo bastante livre aqui hoje, por isso a gente escolheu essa plataforma, inclusive, do Google Meet, que permite uma conversa um pouco mais horizontal. Então, fazer um bate-papo mais informal mesmo. Então, gostaria de, desde já, dizer a todo mundo que vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas, comentários, lançar questões para o Marcelo, ou mesmo debater aspectos da obra dele para quem já teve contato com o livro. E quem não quiser falar, pode colocar questões aqui pelo chat mesmo, que depois eu posso retomar, lançar pelo Marcelo, ou comentar em voz alta aqui. Né? A ideia é a gente ter mais ou menos um bate-papo de 1 horinha, aí, né, para dar tempo do pessoal jantar com tranquilidade depois. Bom, primeiro quero agradecer muito o convite de vocês, eu adorei ter sido convidada. Acho que não tem muito jeito, fiquei fazendo conta. Quanto tempo que eu conheço o Marcelo, o que eu já vi o Marcelo fazer. Aí, assim, é muito tempo, eu não tinha parado para pensar. Né? Porque teve graduação, depois teve ameaça de pós-UIEL, depois teve pós-efetivo nos Estados Unidos, e depois teve a volta, e aí chegamos aonde queremos, que é Jabuticaba, né? Marcelo, editor, Marcelo, escritor, e a Jabuticaba. Eu tenho um xodó enorme pela Jabuticaba, é uma coisa assim que é até um pouco desmesurada, mas tudo bem, faz parte de uma história inteira, né? E eu, então, fiquei pensando como é que eu ia participar dessa conversa. Eu achei melhor escrever. Então, eu achei que um jeito bom, só para fazer um aquecimento para a conversa, era, eu resolvi, eu foquei num conto e nas coisas que mais me impressionaram nesse conto. Quer dizer, eu li o livro todo, gostei do livro todo, mas, em particular, eu achei que se eu concentrasse num conto em que eu fiquei particularmente tocada pelo conto, acho que poderia render mais. Então, eu escrevi, acho que vai dar certo. Bom, primeira coisa que tudo bem? Vilma, você consegue ver aí na sua tela, logo embaixo, o símbolozinho de microfone, clicar em cima? Isso, agora deu certo. Ótimo. Tá. Bom, eu acho que também tem uma coisa que eu gostaria de começar comentando com vocês, é que eu tenho uma predileção, nos últimos tempos, em particular,
os textos curtos, né? Curtos, densos e fragmentados. Quer dizer, eu tenho muito mais prazer de ler o texto fragmentado do que um texto que seja aquele caudaloso rio, né? E eu gosto muito também de textos e de autores que trazem animais para os textos, né? E eu gosto muito porque eu acho que eles oferecem assim, uma oportunidade de ouro para refletir sobre o que achamos, o que somos, por que cá estamos, e põe à prova a nossa capacidade de discernimento e conhecimento, e a nossa autoindulgência também. Pensando nisso, eu queria começar perguntando para o Marcelo se os beija-flores apareceram para ele como pequenos fantasmas alados, à medida que ele ia lendo os livros da sua pesquisa, porque alguns autores que o Marcelo cita e que escrevem sobre passarinhos são autores da pesquisa de doutorado, de pós-doutorado, que também diz que fala daquele longo processo de formulação dos textos do Marcelo, né? Ou então foi ele quem foi atrás dos beija-flores? Isto é, quem veio primeiro, a ideia beija-flor ou foi o bichinho mesmo, né? Eu estou me referindo ao conto O Tempo dos Beija-Flores, o primeiro desse livro que ele lança hoje, Cada um ao seu modo. Para mim, esse conto, acertadamente colocado para abrir o livro, como acertadamente o dia nublado fecha, traz aquilo que, na falta de uma palavra melhor, é para mim uma poética, que é reflexão sobre escrever, buscar o tom, achar as palavras, construir sintaxe. Então, eu começo pela escolha, que eu já disse antes, que é uma coisa que me agrada muito, de escrever por itens, né? Por itens numerados. O Tempo dos Beija-Flores constam de 23 itens. O texto se oferece em fragmentos, nos quais as relações entre eles não são dadas de imediato. Elas pairam suspensas no ar, às vezes avançam, às vezes retrocedem, e às vezes ficam paradas. Parece beija-flor. E, principalmente, é um texto ensaístico, né? De ideias que são devoradas pela poesia e devolvidas como perguntas. As perguntas, as que o Marcelo formula no próprio conto, ou as que, como leitores, fazemos em voz baixa, ou com a gente mesmo, né? Fazem o texto e a leitura caminhar, sempre tocado por uma ponta de humor e ironia muito leve, né? Porque, na verdade, não há respostas, né? Há só perguntas, como o narrador mais ou menos diz no livro, no conto. Essa ponta de humor e ironia está, por exemplo, na adaptação da máxima penso, logo existo, para, referindo-se aos beija-flores, voam, logo existem. Essa passagem do para o mais de um, do singular para o plural, do eu para eles, eu penso, eles voam, chega a nós carregada de ironia pelo peso histórico do racionalismo entre nós, que contrasta lindamente com a leveza do voar. Outra curiosidade, né? Em paralelo ao perguntar, ao verbo perguntar, eu gostei muito do quase sinônimo no conto, que é o verbo viajar, né? Quem viaja? Viaja por ambição de conhecer mais? Mas como saber o que se perde quando se está em outro lugar, em relação a quem ou o que ficou? Viajar é uma forma de perguntar, observando e nos distraindo. E quem escreve? Escreve por necessidade, como quem viaja, ou faz de modo semelhante aos pássaros, que cantam porque são canoros, por natureza, digamos. Isso tudo está lá no conto, isso é o conto, né? Não sou eu que estou inventando aqui, não. Viajar é observar, como diz Darwin, também convocado pelo Marcelo, e já na epígrafe é convocado. Então, você entra no conto, na verdade, no livro, e você tem essa frase, que é do Darwin. À medida que passávamos, divertíamos-nos observando os beija-flores.
Aí eu me pergunto, mas distraindo-se do quê? E aí a coisa fica, pelo menos para mim, ficou muito curiosa, né? Porque esse autor, estreante, jovem, embora imediatamente ele me diria, não sou tão jovem assim, no seu primeiro livro, né, tem 2 contos sobre a morte e arredores. Brincando com Marcelo, quando eu acabei de ler o livro, eu escrevi imediatamente para ele e disse que tinha achado aquele seu modo de escrever melancólico literário muito interessante, né? Eu acho que quem escreve está sempre atrás do tom certo para descobrir sobre o que realmente está querendo escrever. E tentando, brigando com tudo que já se leu e viveu, e também nisso se apoiando, que se chega ao tom pessoal e ao tema que interessa. A ameaça da morte, ou se efetiva, no conto todo. Os beija-flores são salvos ou condenados de formas diferentes. Como penas para ornamento, são caçados e mortos, ou são transformados em pratos para serem saboreados. Eu os associo, os beija-flores, né, mais à morte porque me pareceram muito próximos, como se identificados com 2 personagens importantes na história que o narrador vai montando. O avô, que é uma espécie de introdutor do menino nos mistérios ou metafísicas do mundo, e que morre já no início do conto, e a avó, que é descrita quando presa a uma cama de hospital, tomando soro pelas veias, como um daqueles beija-flores que iam até o bebedouro do avô. Aí as fragilidades se igualam, do avô, da avó e dos passarinhos. E a pergunta sobre o que é morrer se impõe. E o conto termina assim. Eu vou ler para vocês um trechinho, o trechinho final. Acabada a vida, não viramos estrela, como disse outro romancista, mas nos escondemos na flor mais próxima, esperando um beija-flor para nos recolocar em movimento com um beijo, para nos ajudar a encerrar um ciclo, dando início a outro. Ele nos leva para além, nos resgata, às vezes nos colocando em um ensaio como este, às vezes nos revivendo em uma lembrança que vale por muitas manhãs. E, quando tudo já está terminado, contra todas as probabilidades, como beija-flores parados no ar, voltamos a bater asas, voltamos a existir. Parece uma resposta, não é? Parece que aquele encontrou uma resposta. Mas são as perguntas que continuaram ressoando para mim. Lançadas e relançadas, tantas perguntas, uma atrás da outra, indo buscar os beija-flores em lugares tão diferentes, na cultura andina, onde o são cura e destruição, ou numa passagem de um romance contemporâneo, onde a força do hábito faz com que o pobre do beija-flor confunda um copo de liquidificador com um bebedouro e acabe triturado. Mas aqui, para mim, soou nitidamente como uma morte literária do beija-flor aqui. O último conto do livro contraria a leveza do passarinho. Não vou fazer comentários, para não estender muito, mas nele não voam passarinhos e a morte está no ar. É trágica e uma hecatombe, uma nuvem escura, irrespirável, que vai aos poucos tomando conta da cidade, esparramando a peste por tudo, que não deixa de ser um modo de nos lembrar das nossas vidas há quase um ano nesse planeta. Marcelo encontrou, para mim, segundo o que eu acho, nesse primeiro livro, um segundo modo seu de falar sobre morte e sobre morrer, o que não me parece pouco. Leiam e me digam se não é assim. Maravilha, Betânia. Muito obrigado, viu? Nada, Marcelo, a Betânia colocou algumas questões, provocou outras. Acho que o legal é a gente ouvir a Vilma agora e, de repente, você comenta tudo depois. O que você acha melhor? Pode ser, pode ser. Pode ser? Claro. Vamos lá, então, Vilma. Deixa eu passar a bola para você. Pronto? Estão ouvindo? Nossa. Estamos, pode falar. Maravilha. Não, eu não preparei nada, quer dizer, na verdade, eu posso comentar o que eu já fiz do pós-fácil, né?
E, na verdade, eu estava relendo hoje e achei que o que eu fiz no pós-fácil foi tentar descobrir ou colocar a estrutura do livro, quer dizer, como é que cada conto se estruturava de uma forma guiada pelo olhar do narrador, né? Os narradores mostravam um viés do que estava acontecendo, não é? Ora era em primeira pessoa, ora em terceira pessoa, e um conto, que é um conto que eu gosto muitíssimo, cruza os dois, né? Junta os dois, né? Então, nesse jogo de primeira pessoa, terceira e os dois juntos, que é um conto espelhado, com a voz da criança, né? Aí eu achei que tinha descoberto, de alguma forma, a estruturação do livro, a partir dessas linhas, né? Dessas linhas dos olhares. Mas hoje, eu pensando bem, eu acho que o fundamental eu não descobri, que era o porquê, não é? Por quê? Eu acho que Betânia coloca ali muito bem, quando ela fala na morte, enfim, em coisas com significado dentro do livro, né? Eu acho que, na verdade, eu acho que o livro todo, os 5 contos, tem uma preocupação filosófica do conhecimento, né? Achei isso hoje, Marcelo. Você tem aquela estruturação em que você joga com os vários narradores, não é? E, ao mesmo tempo, o que você faz o tempo todo é fazer uma busca de entender cada tema dos contos, não é? Não sei se vocês concordam, vocês que leram. E, na verdade, é uma discussão bem elaborada, bastante elaborada. E, em geral, você não sabe a resposta. Por que isso? Isso não se sabe. Porque tinha de escrever um texto muito importante. Mas o que é importante? Não sei. Não é? Parece aquela discussão dos dois sábios, que um pergunta ao outro, o que é literatura? E você, o que é literatura é muito difícil, posso dizer o que ela não é. Não é? Quer dizer, na verdade, eu acho que existe isso no livro. Era isso que eu queria colocar. Eu escrevi, se vocês lerem, vão ver. Mas faltava esse pedaço, mas faltava, eu vou concluir. Faltava, porque tem uma armação, mas falta a parte, não é, semântica, digamos, né? O que você quis dizer com essa estruturação tão bem articulada, né? Partindo das vozes das pessoas. Eu acho que é uma busca de entender as coisas, entender os sentimentos, entender vida e morte. Aí o beija-flor tem, Betânia colocou bem, mas o beija-flor é um símbolo de várias coisas, inclusive de vida e morte, né? E entender o que é escrever para ganhar um dinheiro, escrever o que é, o que é literatura. Bom, essa é uma pergunta. Quem escreve sabe, né? Dá um trabalho danado, mas para quê? Não se sabe. Eu acho que tem esse problema, né? Esse inominável, né? A morte também você trata muito. Enfim, faltou esse pedaço, que é o mais importante. Agora vocês discutam. Vamos lá, Marcelo. Várias provocações, questões interessantes aí. Vamos lá. Direto ao ponto, né? Em média res. Não, queria, na verdade, antes de tudo, agradecer a todo mundo pela presença, né? É uma alegria ver tantas, principalmente agora que a gente está todo mundo tão isolado, ver tanta gente, né, querida. Vilma, só um minuto, Marcelo. Desligar. Vilma, tem como desligar o microfone, por favor? Ligar ou desligar? Desligar. Desligar, então. Maravilha, ótimo. Pronto. Essa é a nova realidade, né, o novo normal. Mas, então é isso, na verdade, antes de tudo, queria agradecer a presença de todo mundo, né, que é uma alegria ver pessoas queridas assim, né, juntos para falar de uma coisa, para falar e escutar sobre uma coisa que a gente fez, né, com tanto carinho e muito esforço, que a gente, como a Vilma falou, não sabe muito bem para que serve, mas a gente fez mesmo assim, né. E agradecer em especial, né, a Vilma e a Betânia, né, que são pessoas tão queridas que me acompanham assim desde
praticamente me alfabetizaram, né? Já há tanto tempo que me acompanham e que, enfim, tem paciência de ler minhas coisas, que melhoraram muito. Quer dizer, eu não publiquei nada com 20 anos porque realmente era muito ruim, mas elas tiveram as paciências de ler tudo, né, e comentar e fazer somar nessa caminhada. E, bom, então é uma alegria muito grande. Alegria também o Rodrigo, que, enfim, parceiro na editora, parceiro também de tanto tempo, a Mari, que está aí, a Cláudia também, que está aí, escondida em algum lugar, alguns dos quadradinhos. Todo mundo da editora, é uma alegria estar aqui, assim, com vocês também. E, bom, começando talvez pela pergunta mais fácil, né, que a Betânia fez, que é de onde vêm os beija-flores, né? E que é uma coisa curiosa, porque, no fundo, os beija-flores vêm já num contexto que o Rodrigo falou, que é o contexto da própria editora, né? E dessa leitura e busca por textos da literatura contemporânea. Porque o livro que a Vilma traduziu, né, da Anne Carson, é um livro que escolhe um tema, né, que no caso é o tema da Albertine, e fica remoendo aquele tema, né, e criando, a partir dele, diversas perguntas e fragmentos que avançam toda uma discussão e um pensamento, né. E que é um tema também, quer dizer, em um outro livro que eu quis fazer na Jabuticaba e não consegui os direitos para fazer, que é um que chama Bluets, da Maggie Nelson, que também é uma poeta, né, que, aliás, a Dita, aí ela na época que eu e a Dita estávamos tentando, não conseguíamos esse livro. E também é um livro que pega a cor azul e ele explora o tema da cor azul, né, usando aquilo para falar de um monte de coisa que, no fundo, não são, né, a cor azul. E eu queria fazer algo parecido. Então, eu comecei a colecionar textos e coisas sobre beija-flores. Porque, a princípio, eu pensei, na verdade, em falar sobre vagalumes, que é um negócio que eu sempre gostei muito. Mas aí já tem tanta coisa sobre vagalume tão boa que você fica intimidado, né? Quer dizer, Betânia sabe muito bem, porque é só do Pasolini, você já pensa duas vezes antes de falar de vagalume, porque tem todo... Então, eu acabei optando por falar de beija-flores, que era um negócio que, diferente de vagalume, cruzava com a minha história de uma forma também muito mais direta. Então, achei que era um tema, assim, que pesquisando ele, poderia sair muita coisa. E como eu trabalho com o século XIX, né, comecei a coletar coisas também do século XIX sobre beija-flores que iam aparecendo no decorrer da pesquisa. E depois, quando eu tinha esse monte de textos sobre beija-flores guardados, eu comecei a pensar o que fazer com eles, né? E aí que veio a ideia, na verdade, de transformar isso para falar da relação com os avós, né? E assim, sempre de uma forma livre, quer dizer, as coisas autobiográfico, mas ao mesmo tempo eu me permito, na verdade, acho que o interesse grande para mim é a própria construção da coisa, né? Então eu procuro jogos que às vezes acabam ganhando procedência sobre, né, qualquer aspecto biográfico, esses próprios jogos que o texto vai sugerindo para você. E às vezes você precisa reorganizar o que você tinha pensado originalmente, né? Para né, não perder a possibilidade que esses encontros formais te oferecem. Então, ao mesmo tempo que é bastante biográfico, também não é nada biográfico. Tem toda uma questão formal que acaba mudando coisas, né, da biografia que, enfim, não sei se isso é entregar demais, mas, na verdade, eu acho que o beija-flor vem daí, né? Inclusive porque acho que são as perguntas que levantam, acho que esse final é emblemático, porque, na verdade, é uma resposta, mas, ao mesmo tempo, não é uma resposta satisfatória, né? Porque é uma resposta que conecta com o começo, quer dizer, voltamos a bater asa é existir, né? Mas, ao mesmo tempo, quando você está falando de uma coisa como a morte, eu não sei se uma sublimação literária, assim, né, ameniza qualquer coisa, no fundo, né? Quer dizer, do ponto de vista biográfico, isso tem uma coisa muito curta, né? Porque a dor certamente não deixa muito espaço para a poesia. Então, eu acho que é isso, assim, né? Quer dizer, as perguntas não têm resposta, mas formalmente as respostas aparecem e são sugeridas pelo próprio texto, que vão fazendo essas ligações, né? E criando um desenho
que no fundo o desenho acaba surpreendendo até a gente mesmo, ouvindo você falar, quer dizer, a gente até aprende coisas sobre o que a gente fez, né? É uma coisa que o desenho foi mais poderoso do que eu. E, bom, acho que sobre os beija-flores é isso, né? Eu acho que o que a Vilma falou sobre, quer dizer, que de fato o pós-fácil que a Vilma escreve, e eu gostei muito disso, na verdade, porque eu acho que vem de um lugar, se eu posso me dar ousadia, assim, né? Um lugar comum, talvez, dos meus pequenos continhos, assim, e da ficção da Vilma, que é uma coisa muito mais séria, assim, né? Que precisa ser muito mais lida. Mas que é uma preocupação meio, quer dizer, não formalista, mas uma preocupação em trabalhar aquilo de um jeito muito cuidadoso, né? Quase como se tudo ali tivesse o seu lugar e tivesse né, fosse um bloquinho dentro de uma construção, assim. Quando eu leio os contos da Vilma, eu acho tudo tão amarrado que, enfim, que isso me vem, assim, né? Essa imagem de bloquinhos sendo colocados, assim, para formar uma coisa que é autobiográfica, ao mesmo tempo é tão bem construída que não pode simplesmente ser biográfico, né? Então, eu acho que essa questão formal que havia uma ponta dos contos é uma coisa que me preocupou muito quando eu estava montando o livro, né? Por que estes contos e não outros contos que eu escrevi, por exemplo, né, no livro? Porque eu acho que eu queria criar um jogo interno de vozes e temas, né? Onde os contos se desdobrassem um sobre o outro, né? Se dobrassem um sobre o outro, na verdade. Então, essa questão das vozes, de ter dois contos em primeira pessoa, dois contos em terceira pessoa, né? Ou mesmo os temas, quer dizer, de abrir e fechar com uma questão de morte, de ter dois contos sobre relacionamentos, né? E ter um conto sobre o próprio escrever no meio, que cria um certo espelhamento, também são coisas que eu estava muito preocupada montando o livro, né? E eu acho que isso é o que a Vilma focou no pós-fácil dela e que foi algo que me deixou muito feliz, né? Porque a gente percebe que o que a gente tentou fazer, em alguma medida, funcionou. Mas, ao mesmo tempo, tem essa questão da busca, né, constante, que a Vilma estava falando, que isso eu acho uma coisa que perpassa, porque eu acho que, principalmente na literatura contemporânea, nesse contexto tão, né, nublado que a gente vive hoje, qualquer resposta sempre tem um gosto muito, né, de incompleta. Então eu prefiro focar na busca e nas perguntas, né, que é algo que eu falo no primeiro conto também. Quer dizer, as respostas, eu sempre me sinto muito pouco satisfeito com as respostas que eu dou, mas às vezes com as buscas e as perguntas que eu levanto, eu me sinto relativamente feliz. Então se torna quase como enfim, não sei se é uma autodefesa, assim, de escrever sempre com um foco não na resposta, mas na pergunta, né? Acho que isso, assim, é algo que eu tentei fazer, mas não sei, é sempre um risco a gente falar da gente mesmo, né? Por isso que foi tão bom ouvir vocês falando um pouco do livro. Vilma quer fazer uma complementação, né, Vilma? Liga o microfone aí, pode ligar. Não é complementação, quer dizer, na verdade, isso que eu não sei, que você diz aí, que o importante, quer dizer, isso é que é o importante, quer dizer, é fazer pergunta e colocar, porque resolver é muito complicado, né? Quer dizer, não é verdadeiro na ficção, digamos, para resolver como? Né? Dar uma resposta final ao que se coloca. O mais importante é levantar o problema, né? Levantar e frisar na busca, né? Porque a vida da gente é toda essa, na verdade, né? Quando não for mais, não é mais. Só isso. A ideia agora é a gente continuar o bate-papo, pessoal. Colocarem questões, dialogar com o Marcelo. Tem um comentário aqui da Camila no chat. Ela considera os 5 contos excelentes, mas o do Beija-Flor é das melhores coisas que ela já leu, desde a versão Zine. A Rosa fez uma pergunta aqui também, Marcelo. Ó, como você vê a constituição de sua obra literária a partir de temas talvez não inéditos, porém com uma visão inovadora? O que você busca em termos de identidade literária?
Uma pergunta interessante, que abre para a gente falar de muitas coisas, né? Quer dizer, acho que eu não sou muito, assim, afeito à busca por novidades, digamos assim, né? Acho que essa coisa de buscar algo original, sei lá, quem lê muito sabe que já foi falado quase tudo, né? Então, assim, a ideia de que você vai achar um tema original é algo que é um pouco uma ilusão, assim, me parece, né? O que existe, eu acho, são jeitos diferentes de tratar com temas, né? Então, é por isso que a questão da construção, para mim, é bem central, né? Eu acho que qualquer tema, na verdade, pode ser trabalhado. O tema mais desgastado pode render algo muito interessante, se for trabalhar de um jeito legal, né? Mas o que eu acho que, quanto à identidade literária, eu acho que, e talvez seja uma chance para quem lê o livro poder comentar algo, eu acho que o que eu prezo muito, e que eu acho que está um pouco fora de moda, na verdade, e às vezes eu acho que eu consigo melhor do que, em alguns contos, melhor do que em outros, né? Mas é algo de uma beleza na sutileza, digamos assim, né? Eu acho que as coisas andam muito pouco sutis ultimamente. E acho que, inclusive, essa questão de dizer que está fazendo algo original é algo muito pouco sutil, digamos assim. Eu acho que há né, pequenas coisas que rendem muito, e acho que são essas que me interessam mais. Enfim, porque eu acho que alguém tem que se preocupar com as sutilezas e coisas talvez, né, de menor importância. Eu acho que os escritores estão muito bem qualificados para isso. Enfim, porque acho que é uma coisa que num dos contos também, né, eu levanto aquela citação do Shelley, de que, né, os legisladores do mundo são os poetas, né? Mas o que isso quer dizer, tem debates enormes quanto a isso. E me parece que um pouco é isso, né? Prestar atenção nessas coisas e garantir que elas não estão passando só desapercebidas, né? As coisas pequenas, mas relevantes, né? Que fazem a vida. Marcelo, tem um comentário, pergunta também da Érica Zingano aqui no chat. Ela disse que não terminou de ler o livro ainda, está na metade, vai voltar alimentada dessa conversa aqui, mas ela queria saber a relação da imagem da capa com o livro, porque como ela não terminou, ela não sabe se isso de algum modo está relacionado com algum conto, alguma passagem do livro, a imagem desse pintor dinamarquês aí. Tudo bom? Olha, gente, quem quiser fazer pergunta, pode também ligar o microfone e fazer a pergunta, hein? Não precisa só pôr no chat. Mas... eu já sei que a Érica gosta do pintor, porque ela comentou já nas postagens todas, né, Érica? Eu, na verdade, porque a coleção, ela tem um formato, aí já é o editor falando, né? Quer dizer, a coleção tem um formato que a gente decidiu para facilitar a vida do editor, para facilitar a nossa própria vida, de que seriam imagens em domínio público, né, nas capas. Então eu fiquei procurando algo que ressonasse com o mesmo tom que eu achava que o livro tinha, né? E acabei caindo no Hammershøi, né? Que é esse poeta. Porque eu acho que ele é um poeta de certas sutilezas também, né? Essa coisa de pintar as pessoas sempre de costas, por exemplo, as pessoas parece que não estão posando para a foto, mas pelo contrário, ele foi lá e pegou uma cena meio em viés, né? Isso é algo que eu achei que é algo exatamente o que eu tento fazer no livro também, né? De pegar as coisas quando elas não estão observando a gente em alguma medida, quando elas não estão posando, né, para foto, digamos assim. Então, foi meio por aí, na verdade. Eu achei que ressonava. Mas, não, na verdade, e tem uns elementos naquele quadro em particular que aparecem no livro, né? Que é mera coincidência, obviamente, como eu achei a coisa depois. Mas tem a questão, né, do pessoal tocando piano, que eu achei que era algo, né, arte, falar sobre arte, que é uma das coisas que eu tento fazer. A questão, né, de relacionamento, essa coisa dele pintando a esposa que está no quadro. Enfim, todas essas pequenas coisas, né, achei que era uma boa imagem para o livro. Enfim, acho que... Deixa eu falar, então. Vou falar aqui. Pode falar, Tiago. Eu achei contrastante a imagem da capa com
o primeiro conto, porque o primeiro conto é algo tão vivaz, é móvel, ágil, cheio de pequenos detalhes, que é o Beija-Flor, e a capa parecia, assim, a pintura tão austera, que me lembrou até aquele cenário da Blixen, do Banquete de Babette, sabe? Aquela coisa assim, sem... É aquela casa seca, puritana, parece um pouco assim, sem detalhes, sem essa vivacidade do Beija-Flor, essas cores, enfim, então eu achei bastante contrastante essa questão. Inclusive, depois eu não conhecia esse pintor, né? O Hammershøi, não sei nem como se pronuncia, mas aí eu bati o olho e eu lembrei que eu tinha visto algo parecido com essa imagem, e aí tem esse livro aqui, Mulheres que Leem São Perigosas, e aí aparece outra imagem do Hammershøi, também assim, várias portas, uma leitura de uma carta, e do cunhado dele, que ele casou com a irmã de um aluno dele, que também pinta um pouco assim, mas num tom um pouco mais quente, mas ainda assim bastante sóbrio. Enfim, achei contrastante. Mas eu gostei. Não, acho que pode ser mesmo, principalmente com o primeiro conto, né? E eu achei que era uma imagem muito boa para o conto do casal, na verdade. Mas como não achei uma imagem que englobasse os 5 contos, eu acabei achando que essa era uma boa imagem que incorporava algo do espírito, né? A Camila perguntou algo da foto que tem no final do livro, e é porque a foto que tem no final do livro é uma foto de uma ponte, né, levadiça, que está levantada. E é uma imagem que aparece no conto, né? Eu acho que é algo que no livro, um dos temas que volta sempre é o tema do desencontro, né? E essa é uma foto que eu tirei, na verdade, em Providence, de uma ponte, né, levadiça quebrada, lá, que aparece num dos contos. E como eu achei que era uma imagem que dialogava com esse tema central, né, de desencontro. Porque, no fundo, uma ponte uma ponte levadiça, que só um lado funciona, é uma ponte que não serve para nada, né? É uma ponte sem função. E, ao mesmo tempo, é uma bela foto. Então, acho que esse é o tema, né? É o tema que a gente vinha falando, né, um pouco. Do que coisas que, enfim, são recolocadas e vistas por outro ângulo, né? Podem ganhar um outro sentido, né? Pode se tornar uma metáfora, algo nessa direção. O Tarso Postão perguntou, né, aqui. Está lendo aí, Marcelo? Lê aí pra gente, Rodrigo. O Tarso colocou uma questão aí, fez um comentário e uma pergunta ao final. A Jabuticaba, devagarzinho, tem lançado alguns dos livros mais comentados e, segundo ele, mais influentes entre não apenas jovens escritores. Ele sabe que é difícil de rastrear, mas tem a impressão, né? Você é editor-tradutor de vários deles e também parece dialogar com esses autores. Você identifica o trabalho como editor influenciando sua escrita ou o contrário? Olha, acho que é uma ótima pergunta, assim. Eu acho que dá para responder, na verdade, e, gente, fica à vontade para pular na pergunta também e responder e adicionar camadas à minha resposta, hein? Não precisa ser só um monólogo meu. Mas eu acho muito interessante essa pergunta, porque acho que, no primeiro lado, assim, a primeira coisa que a gente né, sempre, quem trabalha com literatura, seja como editor, seja como escritor, é leitor, né? Quer dizer, a gente sempre começa como leitor. E nesse sentido, os livros que eu estou lendo também são os livros que, né, alguns deles são os livros que eu acabo editando. E são esses livros que me interessam, e por isso eles estão, tudo junto num bolo só, digamos assim. Os meus interesses com os livros que eu leio e que eu acabo, né, trazendo para a editora, somos mais, não sou só eu na editora, né? Então tem livros que às vezes são mais da sensibilidade da Mari ou do Rodrigo, por exemplo, do que da minha. Mas os livros que eu trago são exatamente livros que estão, né, tentando, lidando com questões que são as mesmas que eu quero lidar na minha ficção. Porque eu acho que é um jeito de pensar o contemporâneo com o qual eu
né, eu me sintonizo. Então acaba que isso né, enfim, não tem como fugir disso em alguma medida, né? Porque são esses livros que eu leio que me formam como leitor e também como escritor. O editor, eu acho, ele acaba adicionando uma outra camada, né, o editor e tradutor, porque me obriga, em alguma medida, a passar muito tempo com os mesmos livros, o que talvez eu não fizesse só como leitor. Então, um livro, né, que eu traduzi, né, ou um livro que eu editei, por exemplo, é um livro que eu li várias vezes, né, para conversar, né, com o tradutor ou tradutora, para depois procurar, né, gralhas que sempre passa alguma coisa, a gente tem que revisar o livro, tem que ler buscando essas coisas. É um livro que eu li várias vezes, então acabam sendo livros que me formam mais. E ainda mais que hoje em dia, que a gente está tão ocupado com tanta coisa, às vezes eu confesso que eu acabo só lendo as coisas que eu estou trabalhando, né? Então acho que isso, em alguma medida, diminui o meu horizonte, mas em outra medida me aproxima muito desses livros da Jabuticaba também. Então eu acho que, né, que isso acaba influenciando bastante no fim, né, o que eu tento fazer quando eu estou escrevendo. E não sei se eu respondi, eu dei várias voltas, mas eu acho que na atual conjuntura, dar voltas já virou uma maneira de responder, né? Tem uma continuidade à pergunta do Tarso aí, Marcelo, do Diogo. Seguindo a ideia do Tarso, né, você vê em seus textos um palimpsesto do que tem lido e editado. E já vou emendar com a pergunta do Diogo, a da Beth, né? Após o livro estar pronto e ao reler, aí já como editor, você teve vontade de mudar alguma coisa? Boas perguntas. Diogo, eu acho que é isso que eu falei, né? Acho que, por exemplo, a estrutura desse primeiro conto, ele vem muito desse método de escrever, né, que aparece no livro da Anne Carson, por exemplo. Nesse sentido, acho que tem algo, né, de palimpsesto ali, né, de tentativa de escrever em cima de outro texto, né. E eu gosto de incorporar citações nas coisas, né, citações e referências muito claras a outros autores, né. Nesse sentido, eu tento reescrever o que eles escreveram, né, escrever em cima do que eles escreveram também. Então, eu acho que é bastante palimpsêstico. Então, acho enfim, que eu acho que não é algo que saiu fácil, muito pelo contrário, né, eu acho que tá bastante presente na literatura contemporânea, né. E a Beth perguntou se eu mudei coisas, né, como editor, e depois que no livro. É curioso, porque quando eu estava montando o livro, né, eu senti muito falta de um conto que abordasse diretamente esse contexto mais recente, né, enfim, dessa onda, como pode dizer, enfim, desse Brasil ladeira abaixo, digamos assim, né, que se torna muito pesado para todo mundo, né. E acho que o último conto que eu tento falar, lógico, de uma perspectiva direta, porém não tão direta, né, é um pouco sobre isso. E foi um conto que não era um conto que eu ia publicar. Eu tinha um outro texto que eu pensei que fosse deixar ali, que era um texto mais dialogado, um pouco com referência a umas coisas do Beckett e tal, mas que eu achei que faltava algo no livro, né, que falasse um pouco desse momento pesado que a gente está vivendo, apesar de não querer que o livro fosse sobre isso, né? Não é um livro sobre a pandemia de jeito nenhum, né? Então, mas isso veio já no momento como editor, eu olhando o livro e pensando assim, bom, falta algo aqui, se fosse outra pessoa, eu recomendaria tirar esse conto e trocar por outro. E no fim foi isso que eu fiz, então acho que o editor, mas no fundo todo escritor é um editor de si mesmo, né? Acho que é uma coisa intrínseca assim. Eu não sei se é algo muito particular da minha experiência, né? Mas em todo caso acho que é o que eu relaciono com essa enfim, com essa profissão de editor também, né? Marcelo, eu queria fazer uma pergunta. Não, por favor. Você deu a deixa agora há pouco, eu fiquei com vontade de perguntar a respeito disso. Quando você estava respondendo a pergunta da Tiaia sobre
sobre esse quadro do William Hammershøi, né? E ela viu ali uma austeridade, né? Uma intimidade que contrastava um pouco com o tom, o clima do primeiro conto. E você disse que escolheu essa obra pensando mais no conto Nora Helmer, né? É isso, né? E puxando um pouco para o meu filão aqui, né? Que é o teatro e a dramaturgia. É uma referência direta à personagem do Ibsen, né? De Casa de Bonecas. E a minha pergunta é mais no sentido, por que a Nora como uma imagem que vem, assim, para essa situação? Porque me parece que de alguma... Oi? Desculpa interromper, mas eu não conheço eu só ouvi falar, então dá uma brevíssima... Uma contextualizada. É que na peça do Ibsen, né, essa dona de casa, Nora Helmer, ela faz uma pequena operação no passado para salvar o marido da bancarrota, né? Mas o marido é uma figura muito orgulhosa, e um pai de família muito controlador também, que não admitiria a mulher dele ajudando ele nesse sentido, né? Então ela faz toda uma operação de bastidores a fim de salvar o marido, e bem naquele tipo de construção do Ibsen, né? De um suspense, de figuras que aparecem com segredos do passado, aparece alguém que sabe dessa tramóia feita pela Nora e começa a chantagear ela. E aí, em determinado momento da peça, o marido descobre, depois de muito sofrimento vivido pela Nora, e aí ele diz que é a grande decepção da vida dele, que o casamento acabou ali, né? Ele não desmancharia o casamento porque o divórcio também seria um ultraje, mas é nesse momento da peça que a Nora, de algum modo, tem um estalo e percebe que a vida toda dela de dona de casa foi uma grande farsa, uma grande aventura de automutilação e etc. E a peça termina com ela abandonando o lar. A peça foi um escândalo na época, né? Porque como assim uma mulher deixa a família para trás, etc. E aí o Marcelo colocar o título do conto como Nora Helmer me instigou bastante, porque me parece que na peça do Ibsen há uma grande eloquência no gesto da Nora Helmer, né? Essa coisa de repente eu vou abandonar tudo para trás, os filhos, o marido, essa vida postiça de aparências, né? Esse modelo familiar. Tem uma certa artificialidade no gesto da personagem ali. Isso acontece muito nas peças do Ibsen também, mas me parece que no conto do Marcelo não há essa grande eloquência, ele opera no movimento oposto. E aí eu fiquei pensando se foi consciente esse esforço, talvez, de tirar a carga melodramática até que há na peça do Ibsen. A Vilma também quer comentar alguma coisa a respeito, porque a Nora e esse movimento de inversão. Não, eu acho o seguinte, eu acho que é muito eloquente no conto do Marcelo. Eu acho que é eloquente, porque tem é complicado num conto tão... você levar um movimento de liberação, entender e levar um movimento de liberação, mas existe ali, e existe espelhado no menino. Eu achei fortíssimo, não é? O que estava acontecendo. Quer dizer, ele dobra a frase, dobra. Eu achei muito eloquente isso. Não é igual, é diferente da peça, mas não é a peça, né? Quer dizer, eu acho que... Não sei se eu... Não, mas eu acho também que a capa é formidável. Eu acho que a capa, porque, na verdade, todos os contos têm uma grande elucubração de descobrir o que quer fazer, descobrir a verdade, descobrir o caminho, descobrir o que é isso, descobrir o que é literatura. E se passa muito na alma, na interioridade de quem fala, do narrador. E eu acho que a capa é perfeita, quer dizer, está voltado para alguma coisa que não é o enredo, é uma maneira de, não é? De querer descobrir como é que é. Ele está pesquisando uma coisa, está tocando piano, não está tocando piano? Não sei se está lendo, não sei. Não sei se está lendo, se está tocando piano, mas ele está voltado para alguma coisa, concretamente voltado, uma coisa que ele quer resolver, o que está fazendo.
e que todos os contos têm esse movimento, eu acho. Isso que eu não falei que achei que fez falta, quer dizer, na verdade, quer dizer, eu fiquei na estrutura, mas a estrutura aponta para essas perguntas que se repetem sem parar em várias coisas, perguntas que não têm muitas respostas. Que não tem muitas respostas. Com certeza. Eu acho que, juntando assim... Deixa eu desligar. Eu acho que tem algumas coisas, assim, né? Eu acho que, como a Vilma falou, né, o que me interessava, talvez, né, em recuperar esse tema da Nora Helmer, e, assim, o que eu tentei fazer, na verdade, foi me prender, de certa forma, à linha geral da peça, né? Obviamente, trocando coisas, né? Para agora, mas essa caminhada dela até uma descoberta sobre ela mesma, né, e sobre uma vida que ela não queria, né, que ela não queria. Eu usei a peça meio como, voltando a falar de palimpsesto, né, talvez, eu usei a peça como um guia para escrever, né, o que é uma estratégia, assim, de um ponto, por um lado, né, é uma estratégia quando eu estou com muita dificuldade, na verdade, de conseguir escrever alguma coisa, de pegar alguma coisa que já, pegar algum enredo, por exemplo, né, que já exista e partir dali. Então isso me ajuda às vezes a começar a caminhar assim, né? Ao mesmo tempo também, acho que é uma coisa que a Vilma menciona no pós-fácil, que é algo que me interessava muito, que é exatamente quer dizer, esse gesto da Nora, né, da Nora Helmer, né, da virada do século XIX para o século XX, quer dizer, no Brasil de hoje continua sendo um gesto, né, que tem um poder de chocar, assim, né? Uma sociedade tão patriarcal, né, como a nossa, quer dizer, um gesto de autonomia, né, da mulher é algo muito forte. E algo que, enfim, vou nem entrar em questão de Bolsonaro, Damares, etc., mas né, dá para ir por esse caminho, né? Então isso eu acho que é um texto que valia a pena recuperar, né? Ao mesmo tempo, sempre me incomodou na peça essa questão da criança não ser muito lidada na peça, né? As crianças são bastante marginais ali. Então eu quis criar algo que pusesse a criança, em alguma medida, no centro, como um termômetro ou um espelho do que estava acontecendo, né? Porque é algo que também me interessa bastante, né? De como as ações numa peça dessa, que é focada toda numa ação individual, né? Também tem nuances coletivos ali que a acompanham e a cercam, né? Então isso me interessava bastante. Enfim, e a princípio eu ia só, né, deixar o título como Nora Helmer, mas eu achei que muita gente não ia relacionar com a peça, então eu acabei pondo uma epígrafe, né, que eu acho fantástica também, porque é uma epígrafe que é do momento que a Nora deixa, né, o Torvald, que é o marido dela, e o Torvald diz para ela, né, Nora, você nunca mais vai pensar em mim. O que eu acho fantástico, porque assim, a preocupação dele quando ela deixa ele é que ela não vai mais pensar nele. E do ponto de vista de trabalhar a personagem masculina, quer dizer, eu acho que isso é um prato cheio para a gente falar, né, enfim, dessas fragilidades que são. Exatamente, de como no mundo de uma masculinidade extremamente frágil, né? Apesar de ser um mundo patriarcal, é uma preocupação de que agora ela não, a grande preocupação dele, né, é de que ele agora não está mais, né, no centro do mundo dela, né? Isso é algo que me interessa também, né? Pensando em relacionamentos e tal. Enfim, uma última coisa sobre esse conto seria dizer isso, que eu acho que uma coisa que não dá para fazer no teatro, né, que na prosa te permite, é exatamente trabalhar essa questão do monólogo de consciência, né, de um jeito muito mais explícito. Então eu me interessava abordar a questão por aí, né, de trabalhando de alguma forma, apesar de ser narrado em terceira pessoa, é uma terceira pessoa que está sempre em sintonia com a personagem sobre a qual ela está narrando, né? Então é um narrador que está sempre em sintonia com essas personagens. Então eu busquei trabalhar
esse lado, digamos, que o teatro não dá tanta abertura, né? Principalmente o teatro do Ibsen, né, do século XIX. Bom, não, deixa eu falar uma coisa. Essa coisa de saber que o outro não vai pensar é mais complicado do que só, eu acho, do que só apontar a fragilidade ou o poder do homem. É muito grave, por exemplo, quem você ama morrer, você sabe que não pensa mais em você, né? Isso acontece com grandes amigos, com amor, com não sei o quê, que não vai pensar que morreu. Não. Isso eu acho que abala, a minha abala. Será que eu sou tão, assim, horrível, sei lá, assim, que é que fique pensando? Mas uma coisa seríssima, você amar uma pessoa e a pessoa morrer, por exemplo. Aí não pensa mais em mim, como eu vou fazer, entendeu? Eu acho que tem uma coisa só para matizar essa. Está certo o que você falou, mas eu acho que é mais complicado esse negócio do ele pode ser que ele tenha ficado tristíssimo ali. Pode ser que essa frase, essa pergunta, tenha mostrado uma fragilidade, um amor por ela, ou sei lá, uma coisa mais complicada aconteceu nessa pergunta. Você não vai pensar mais em mim? Como assim? Não, com certeza, eu acho que é por aí também. Acho que talvez a resposta foi um pouco maniqueísta, digamos assim. Eu, à medida, espero que o conto não seja tão maniqueísta assim, né? Não é. E outra coisa que eu vou falar, não falo mais nada, é que eu acho que todo mundo, a gente escreve com um texto, se escreve com outro. Isso é sempre assim, não é só você que faz isso. Todo mundo. Você carrega o que você leu o tempo todo. Você escreve com o que você leu, lê com o que você já leu. Você lê, entra outro livro que você leu. Quer dizer, essas coisas são vasos comunicantes. Pronto, não falo mais nada. Eu queria... E Marcelo, talvez haja aí nessa colocação da Vilma, uma outra dimensão da morte, na verdade, né? Não ser lembrado. E aí, mais uma vez, esse fio percorrendo os contos, né? Que compõem o livro, né? Mas eu passo a bola para a Betânia, ela queria fazer uma mas eu queria perguntar uma coisa para vocês, para o Rodrigo, para o Marcelo, para todo mundo, mas para vocês. Quer dizer, o segundo conto, que eu acho que tem, eu concordo com a Tia, porque o primeiro conto é tão iluminado que essa capa dá um choque, cria um choque, mas quando você passa para o segundo, vai normalizando, quer dizer, vai ficando mais opaco, né? O livro vai ficando mais opaco até chegar no último, que é céu coberto, escuridão, tudo, né? Tudo. Agora, esse conto, inspirado no teatro e tal, ele é uma peça, não é, gente? É uma peça. É uma peça dramatúrgica. Isso aqui não é narrativa, não é fragmento. Não é fragmento, como, sabe, são o outro texto. Tá? Isso aqui é uma peça. Não é, Marcelo? Não é, Rodrigo? Eu acho, porque tem todo um monólogo já da criança no início, que é uma conversa muito viva, né? Dá para imaginar isso em cena, né? A gente entende que para o teatro do século XIX, colocar uma criança no palco seria um problemaço, né? Aí você entende o fato do Ibsen, de alguma maneira, ter secundarizado tanto as crianças ali, né? Mas hoje a gente já tem recursos para trabalhar isso em cena e eu vejo esse monólogo interior da criança de uma maneira muito viva, assim, em cena. Se pergunta, Rodrigo, né? O tempo todo, conversa com... Oi? Não é monólogo interior, ele está conversando com o psicólogo. Eu custei entender isso, eu falei, que diabo? O que é isso? Aí eu percebo que o psicólogo fala, ele responde. Por isso que eu acho que, na verdade, o texto da criança repete o que está acontecendo fora do... Não é, Marcelo? Eu nunca perguntei isso a você. Ele não está conversando com o psicólogo? Essa é a ideia é essa. Essa ideia, tá bom. Mas Mas não chega a ser um diálogo, né? Porque acho que quer dizer, como é que você faz como é que uma criança vai no psicólogo, né? Não funciona igual a um adulto, né? Não sei se é tudo igual, mas assim, quer dizer, minha experiência, pelo menos, de criança no psicólogo era meio assim, na verdade, né? Foi assim, digamos de perguntas jogadas, né? Para serem respondidas enquanto você brinca, digamos.
E é dessa maneira que eu tentei construir esses quadrinhos da criança, né? Enfim, eu fiquei contente que a Vilma gostou, porque eu acho que foi eu acho sempre difícil essa. Tem sempre o risco, né, das coisas ficarem um pouco bobas. Eu acho que eu tenho não sei, de ficarem muito óbvias, muito rasas, assim, né? Quando escritas no papel, algo que tem uma grande complexidade quando, enfim, quando está sendo, né, quando é vivido, né? Mas eu acho que Eu achei muito comovente a coisa da criança, porque ele vai respondendo ao psicólogo ao mesmo tempo, muito diluído um no outro, né? É quase uma coisa só, como o Rodrigo falou, né? Como se fosse um monólogo, é quase um monólogo, quer dizer, mas na verdade o outro, né, o psicólogo, inspira a resposta, né? Pergunta. Depois que entra a vaca amarela, agora é vaca amarela, não quer falar mais. Ele estava deprimidíssimo. Eu fiquei comovidíssima com essa criança. que bom, que bom. Mas só uma última coisa, talvez, duas coisas, na verdade. Mas eu acho que é preciso, digamos, o que a Betânia disse, né, de que, de alguma medida, é uma peça esse conto, quer dizer, porque eu busquei, né, a princípio, eu considerei escrever como um diálogo entre os dois, né, como se fosse realmente pensado, né, em termos de quase um palco, né, tradicional, quer dizer, a gente observando esse diálogo entre os dois, né, e acabei achando que separá-los era mais interessante, em parte, porque acho que uma das cenas que eu acho mais impactantes da peça do Ibsen, né, ou uma das coisas que me marcou, pelo menos, né, quando eu li a peça e depois quando assisti a peça, é uma coisa muito assim, pequena, que é quando a Nora sai, né, ela finalmente vai embora, né, ela termina com ela batendo a porta, né, ele escuta a porta batendo, já longe, né, quer dizer, e essa coisa dele com a porta batendo ficou assim, né, me marcou de um jeito, porque é uma separação dos dois, né, quer dizer, há algo entre os dois que, que já não pode ser, digamos, né, passado ali. Tem realmente uma porta entre os dois fechada agora. Né? Então eu quis separar os dois, né, e tratar dos dois como se realmente tivessem e deixar essa ambiguidade, né, dessa saída no final de uma porta que bate. Enfim, acho que foi por aí assim que eu busquei. E eu acho que uma outra coisa só voltando a essa questão da capa, né, de que a capa é leve, tem uma coisa que eu tentei fazer, não sei se funcionou, lógico, é que os temas se repetem, né, quer dizer, o Beija-Flor, o conto do Beija-Flor e o final, como a Betânia falou no começo, são dois contos que falam de morte, né, há um espelhamento ali, né. E também nos contos sobre relacionamentos, quer dizer, Nora e o conto, né, do Pássaro Rebelde, são dois contos sobre né, relacionamentos e sobre pares, né, não se encontram em alguma medida, né. Mas também a minha ideia é que um deles é um pouco mais iluminado do que o outro, né. Quer dizer, há um otimismo, digamos, no Pássaro Rebelde, né, que eu acho que no Nora Helmer já não tem mais, né. Então há sempre esse claro escuro, é algo que me interessa muito, né. Então eu, em alguma medida, fico contente que houve um contraste, digamos assim, e que as pessoas foram pegas no contrapé, digamos assim, quando entraram no livro. Acho que é algo como autor me agrada um pouco, assim, pegar o leitor no pé trocado, sabe? Acho que às vezes é bom. Um elemento de surpresa, né? Legal. Marcelo, pensando aqui, tendo em vista o avançar da hora, acho que de repente a gente pode fazer agora uma última rodadazinha. Quem quiser fazer algum comentário, colocar alguma questão para você responder, e aí a gente fecha, pode ser? Acho que a Tiaia tem, o Diogo, não? Mas se mais alguém quiser fazer, acho que a gente aproveita agora e depois o Marcelo responde todas numa tacada só. O Tarso fez uma sugestão aí que eu acho ótima, de você ler um trecho. Isso é um ótimo encerramento. Posso falar? Claro. Então,
Aproveitando a fala final do Marcelo sobre o Pássaro Rebelde ser um conto um pouco mais luminoso em relação ao segundo, eu achei o Gustavo muito um beija-flor, né? Um beija-flor humano, porque até o modo como ele acompanha a Ana, né? Aquele afastar, aquele longe, afaste, longe e tudo mais, e a menção também da habaneira, da ópera Carmen, que um pássaro rebelde, é um beija-flor por essência, né? Que é aquele que parece que vai chegar e se afasta e muda de direção muito rápido e previsivelmente, né? Ele não tem assim um transcurso de cruzeiro, assim, vamos subir, vamos descer. Não, ele é totalmente imprevisível. Parece. Eu até me lembrei, assim, depois de ficar meditando um pouco sobre beija-flor, que eu achei que o pomo de quadribol do Harry Potter é um beija-flor, em formato de bolinha, né? Que ele mexe muito rápido e tal. E acho que o Gustavo é isso, né? Aquele pássaro rebelde que uma hora está muito perto, outra hora está distante, enfim. Então tem esse elo entre o primeiro e o quarto conto, no caso. E no início, sobre a fala, só um minutinho, sobre essa questão de ir atrás das perguntas, ter essa atitude de buscar e não só tentar achar respostas ou resolver, até como a Vilma disse, a vida, na verdade, é esse trajeto, né? Essa busca, e não a resolução, a conclusão das coisas. E eu achei, assim, bastante esperançosa, porque ainda mais contrastante com nossa realidade, tão desesperançosa muitas vezes, porque você buscar e fazer perguntas é uma maneira de não aceitar que o jogo está dado. É aquela visão que o meu ilustre, eu sempre menciono, o professor José Garcês Guirardi fala que a esperança ela não se confunde com a ingenuidade, porque a esperança ela não quer dizer que você está querendo se privar de uma vida de adversidade, esse sofrimento, mas esperança é saber que, mesmo diante dos desafios que a vida nos impõe, o jogo não está dado, e é possível individualmente e coletivamente buscar movimentar isso e pessoalmente se posicionar, etc. Então, assim, eu acho muito esperançoso você fazer sempre proposição de pergunta e tal, ainda mais nesse mundo tão acrítico, fazer perguntas é de uma grande inteligência atualmente, muito maior do que as respostas em si. Posso fazer uma colocação rápida, gente? Claro. Então tá. Eu adorei o que a professora Vilma falou, no sentido assim, quando ela, ao escutar a Bethânia, tipo, ela percebe que o texto dela falta, né? Que tem uma coisa ali que ela não disse, que agora que ela tá entendendo. Eu foquei muito na estrutura, mas aqui tá o sentido. Então, tem uma coisa que eu acho muito legal da literatura, que é esse lugar que não acaba, né? Que parece que toda vez que a gente volta para um lugar, ele continua, assim. Parece que tem uma coisa meio em loop, mas ao mesmo tempo que não acaba. Eu gostei de ouvir isso também. Eu concordo também com a professora Bethânia no sentido que eu acho essa capa muito pesada, né? Assim, mas eu aceito assim, essa capa porque ela é uma coisa meio século XIX, né? E por mais que o Marcelo esteja aqui escrevendo no século XXI, ele também estudou muito o século XIX, então tem uma coisa assim mais arcaica, né? Tem uma coisa velha, né? E que eu acho que talvez venha desse lugar, assim, é o lugar que eu entendo, assim, onde eu aceito essa capa, né? Porque a imagem final é muito boa, a imagem dessa ponte defeituosa, né? Dessa ponte avariada, acho que ela é muito mais contemporânea, né? Mas deixando essas questões de imagem um pouco de lado, eu queria pensar um pouco esse gesto de escavação, um pouco que o Marcelo traz, de esgarçamento, né? Quando ele diz assim, eu gosto muito da Anne Carson, ou então da própria Bernadette, nesses textos, e que tem esses motivos que se repetem, que ele vai cavucando. Se esse cavucado, ele caminha mais assim para dentro, no sentido assim, de uma coisa que vai para baixo, como se fosse um buraco, na ideia de alguma essência, ou mais no sentido mais aleatório, assim, mais nonsense, tipo, caminhar de cavucar para fora, convocando uma coisa, assim, uma coisa mais do acaso. Eu não sei se eu me faço entender a minha pergunta, mas é mais pensando
num gesto de dentro ou então num gesto mais casuístico, assim, do fora, né? Desses acasos da escrita que acontece, porque eu acho que nesse tipo de pesquisa, assim, meio de tema, né? Tem muito acaso que vai acontecendo e vão se misturando. É um pouco essa pergunta. Mais alguma questão, gente? Vocês gostariam de colocar? Que aí o Marcelo já responde a todas, lê esse trecho para a gente. É isso? Então vamos lá, Marcelo, é contigo. Primeiro, vou dizer que Tiaia, concordo com tudo que você falou, Tiaia. Entendeu? Acho que eu acho que essa coisa, e já entrando também no que a Erika falou, acho que da capa não tem muito mais o que dizer assim do que eu já falei, né? E eu acho que eu fiz questão de colocar essa imagem, né, no final, quer dizer, abrir com uma e fechar com outra imagem, exatamente para, enfim, não necessariamente um contraste entre as imagens, mas diferentes aspectos, né, da minha preocupação, digamos, ao escrever esse livro, né? Porque eu acho que e é um tema, na verdade, que eu acho que as duas imagens dialogam, que é uma ausência, na verdade, de diálogo. Quer dizer, a ponte que não se encontra do outro lado, né, no conto, no fim, ela era uma metáfora para o próprio diálogo que nunca, né, nunca desenrola. Parece que as pessoas estão juntas conversando, porém elas não estão se entendendo, na verdade. Né? É uma dificuldade de se colocar na mesma página. E eu acho que essa coisa das pessoas de costas, na verdade, também tem algo, né, que me remete a isso, né, desses diálogos que não, né, dessa dificuldade, né, de estar de frente de verdade com o outro, né. Então eu acho que nesse sentido as imagens assim elas conversam. Mas sobre o cavocar, né, fico muito feliz com a pergunta, Érica, porque é algo que eu me pergunto também às vezes, né. Porque eu acho que há um risco sempre, né, dessa busca, né, não se perder nela mesma, né, mas ela não encontrar uma saída, alguma fuga, né, de ser uma coisa que acaba sendo para dentro e que ela não, enfim, acho que tem uma vontade de arejar as questões também, né, com as perguntas. E às vezes eu acho que, né, o que consegue, em alguma medida, arejar tudo isso, né, essas perguntas que não têm, talvez, resposta, ou que são realmente perguntas difíceis de conseguir, né, formular, enquadrar, é o movimento. Né? Então, acho que é o movimento que me interessa muito também. Então, eu acho que esse voltar na mesma questão, né, e voltar nos mesmos problemas, né, é você se permitir, né, continuar em movimento mesmo não tendo encontrado uma resposta. Quer dizer, você continua desenvolvendo a questão, né, para frente, sem que você precise necessariamente respondê-la. Né? Mas você tem a insistência de continuar trabalhando com ela e colocando ela em movimento, né, para descobrir, né, outras coisas ali. Outras coisas que você não sabia no início. Mesmo que não seja a resposta da pergunta inicial. Quer dizer, você descobre muitas outras coisas, né, nesse percurso que não era a sua pergunta, digamos assim. Né? Eu acho que é isso que para mim está por trás dessa busca. Né? E, lógico, uma abertura ao acaso, que eu acho que é essencial na própria literatura como um todo. Né? Quer dizer, se não estiver aberto ao acaso, talvez você não veja as coisas que realmente precisam ser ditas, ser abordadas. Né? Então, acho que o acaso, para mim, é muito importante. Né? Ao mesmo tempo, né, tem sempre esse momento posterior de construção e reconstrução, né? Quando já não há nada ali que é por acaso, acho. Quando há uma obsessão, talvez meio artesã de controle, que é no momento posterior, digamos assim. Né? Quer dizer, só um exemplo, quer dizer, dos beija-flores, quer dizer, eu escrevi 23, né, fragmentos, mas assim,
eu tinha texto para escrever muitos mais, por exemplo, né? Mas eu achei que esse recorte, esse desenho, era um desenho, um recorte que funcionavam, né, muito bem e eram suficiente. Quer dizer, não colocar mais, continuar escrevendo, né, continuar aumentando isso ia gerar um esgarçamento, né, para usar a palavra que você falou, um esgarçamento que já me parecia desnecessário, né. Enfim, mas eu sou um adepto das coisas curtas, então talvez, né, seja mais sobre a minha preferência, né, do que qualquer coisa, ou minha poética, digamos, que acho que preza por uma concisão, digamos assim, né, que não é a poética de todo mundo, na verdade, né, eu acho que o excessivo, às vezes, também é necessário e tem seu lugar, mas aqui o que eu procuro é realmente, né, depois, nesse segundo momento, a partir do acaso que existiu, construir uma coisa que são quase como bloquinhos sobrepostos uns sobre os outros, assim, para usar uma imagem talvez redutível, mas que me diz algo também importante. Não sei, acho que era isso. Estamos no aguardo desse trecho. Tinha que ler um trecho, né? Bom, eu vou ler o começo do Conto dos Beija-Flores, na verdade, porque eu acho que funciona assim, né? São vários fragmentos, e eu vou ler alguns dos fragmentos. Bom, começa com o que a Betânia mencionou, né? Voam, logo existem. As menores, mais rápidas e glutonas entre todas as aves. A mais resiliente das criaturas que povoam os ares. Colibri, pássaro-mosca ou beija-flor. Quantos nomes pode ter a mesma coisa, o mesmo sentimento, a mesma pessoa? 3, né? Fragmento 3. O beija-flor é poligâmico, é muito rápido, é bastante canouro, é pilhador habitual, é tropical e subtropical, é uma ave de pequeno porte, é um pássaro da família Trochilidae, é originário das Américas e ocorre do Alasca à Terra do Fogo, é a única ave capaz de voar em marcha ré e de permanecer imóvel no ar, é dos poucos vertebrados capazes de detectar cores no espectro ultravioleta. Ao definirmos um beija-flor, sabemos realmente o que ele é? Ou estamos sempre aquém da complexidade daquilo que vemos? Uma curiosidade só é que essas frases todas são tiradas da Wikipédia, na verdade, de definição do que é o beija-flor. Bom, fragmento 5, e aí eu paro depois dele. Beija-flores me interessam há algum tempo. São, de certa forma, parte da minha história. Em seu sítio, o meu avô preparava água com açúcar para atrair esses pássaros à varanda. São poucas as memórias que tenho dele, mas me lembro de seu cuidado com o pequeno bebedouro que precisava ser lavado e esterilizado diariamente para que os pássaros não acabassem envenenados por algum fungo, vírus ou bactéria. Para uma criança que via tudo com um certo alumbramento de viajante novo em terra desconhecida, havia algo religioso na maneira cuidadosa e metódica com que o ancião da família preparava a água dos beija-flores. Ver diversos passarinhos parados no ar, batendo suas asas em zunido, contrariando a lógica gravitacional que até mesmo criança eu já entendia, coroava de uma forma estranha todo o cerimonial que eu presenciara um pouco antes. Era um primeiro contato com a metafísica, com o improvável, com o inexplicável do mundo. Quando meu avô morreu, eu não estava por perto. Meus pais haviam me enviado para Bonito, em uma excursão escolar. Ao voltar, ao invés de ter melhorado do seu resfriado, ele não estava mais presente. Os beija-flores, no entanto, continuavam vindo à sua varanda procurar pelas flores de plástico que ninguém mais preparava para eles. Bom, terminei esses fragmentos. Maravilha, Marcelo. Então aqui, ó, a Beth, Joaquim, o Tarso também, elogiando sua leitura, e com certeza é uma outra experiência, né? Poder ouvir esse trecho na sua voz.
Queria agradecer, então, pela leitura sensível que você fez agora no final e agradecer pela oportunidade da gente de ter um livro seu nas mãos e desse bate-papo aqui que foi muito bom em vários aspectos. Então, agradecer a você, Marcelo, e agradecer em especial a Vilma e a Betânia, que vieram com tanto carinho aqui puxar essa conversa com a gente, a todo mundo que participou. E por último, mas não menos importante, dizer que o livro do Marcelo está disponível para venda no site da Jabuticaba. O link é ediçõesjabuticaba.com.br e lá dá para encontrar não só o livro do Marcelo, mas todos os outros livros do catálogo da editora. Então, quem não adquiriu, acho que depois desse nosso bate-papo hoje deve estar bastante estimulado a adquirir. E são livros num formato de bolso, ótimos para dar de presente também. Aproveitar esse momento de pandemia que está todo mundo em casa. Então fica a dica aí, tá bom? Acho que é isso. Então agradecer mais uma vez. Muito obrigado, Marcelo, Vilma, Betânia e todo mundo que se dispôs a estar aqui nessa noite de pandemia para bater um papo sobre esse livro maravilhoso. Obrigado mesmo, viu, gente? Tchau, tchau.